O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. Em 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição ou por falta de apoio médico. Imagens do total abandono e da desnutrição de indígenas Yanomamis em Roraima, no Amazonas, chocaram o Brasil nas últimas semanas. Em visita ao local onde os indígenas estão sendo tratados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a gestão de Jair Bolsonaro é responsável por um crime premeditado e um genocídio. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Aliás, uma das imagens mais chocantes mostra uma mulher Yanomami em condições severas de desnutrição. Infelizmente, a indígena faleceu poucos dias depois do registro em foto. A situação dos Yanomami se deteriorou após, segundo o governo, mais de 20 mil garimpeiros ilegais se instalarem na região. A terra dos povos Yanomamis fica localizada nos estados de Roraima e Amazonas e engloba quase 10 milhões de hectares, área equivalente à de Portugal, e abriga aproximadamente 30 mil indígenas. Este território é alvo do garimpo ilegal desde a década de 80, mas que se intensificou nos últimos anos, afetando cada vez mais a saúde do povo local. O mercúrio usado pelos garimpeiros na extração de ouro polui rios e contamina peixes, impactando a sua principal fonte de água e alimento. Nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo que seja uma terra que tem autorização da agência para fazer pesquisa, eles podem fazer pesquisa sem destruir a água, sem destruir a floresta e sem colocar em risco a vida das pessoas que dependem da água para sobreviver. A Polícia Federal vai investigar crime ambiental e de genocídio contra o povo Yanomami. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já informou que pedirá a abertura de um inquérito. O ministro disse que a Polícia Federal estará à frente das investigações a partir de hoje, gente, para apurar as responsabilidades pela situação dos indígenas. Para Dino, há fortes indícios de genocídio e também de outros crimes. O ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu as acusações de Lula, que atribuiu a ele a culpa pela crise humanitária dos povos Yanomamis. Em seu canal oficial no Telegram, Bolsonaro classificou as críticas e acusações imputadas a ele como mais uma farsa da esquerda. No entanto, cartas de Jair Bolsonaro a entidades internacionais que denunciavam a situação dos Yanomamis ao governo brasileiro mostram que o ex-presidente garantiu que o povo indígena estava sendo atendido em programas de saúde. Fato é que a situação dos Yanomamis é devastadora, marcada por um cenário de desnutrição, especialmente entre as crianças, e de doenças. O Ministério dos Povos Indígenas divulgou que 99 crianças morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região. Os dados são referentes a 2022 e as vítimas foram crianças entre 1 a 4 anos. As causas da morte são, na maioria, por desnutrição, pneumonia e diarreia. O Ministério da Saúde estima que cerca de 570 crianças entre 2019 e 2022 foram mortas em consequência da desnutrição e da fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região e da contaminação por mercúrio. O Ministério Público Federal recebeu áudios com relatos desesperados de falta de medicamentos, especialmente para malária e verminoses, além de imagens de crianças já em estado avançado de desnutrição.
das 13.748 crianças aptas ao tratamento de verminoses no primeiro semestre do ano passado, só 3.555 foram tratadas. Lula decretou a criação do Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias e o comitê vai trabalhar por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado. Além disso, o governo federal decretou estado de calamidade pública, enquanto o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública. Foi decretado, então, estado de emergência em saúde pública, o que facilita o acesso a recursos do Ministério da Saúde. O governo também imediatamente determinou o envio de 4.000 cestas básicas, além de suplementos para crianças. As ações emergenciais, resultado do diagnóstico, serão conduzidas pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. Além disso, contará com o apoio do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento e Orçamento e do Ministério de Desenvolvimento Social, Assistência à Família e Combate à Fome. O Ministério da Saúde estuda também acelerar um edital do programa Mais Médicos para recrutar profissionais formados no Brasil e no exterior para atuar nos distritos sanitários indígenas de maneira permanente, como destacou a ministra Anísia Trindade. No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI e vários entes estão aqui trabalhando para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas já tomando medidas. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, mostra que as terras indígenas ocupadas por povos isolados são as que mais têm sofrido com a ação humana ilegal. 12 territórios com povos indígenas isolados estão sob risco alto ou muito alto do garimpo, grilagem, desmatamento e queimada. As terras indígenas, onde vivem povos isolados na floresta amazônica, são as mais ameaçadas por desmatamento, queimadas, grilagem de terra e mineração ilegal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou em suas redes sociais que a situação de penúria da população do território Yanomami é inaceitável. Nas próximas semanas, a crise humanitária do povo Yanomami será levada ao Tribunal Penal Internacional em Haia e tem como foco o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, quem são os culpados por essa grave crise em terras Yanomamis? Quais devem ser as ações primordiais para que este quadro não se repita? E para tratar deste assunto, nós vamos conversar agora com o Leonêncio Nossa, coordenador de reportagem da sucursal do Estadão em Brasília e autor de diversos livros sobre a Amazônia, entre eles O Rio, uma viagem pela alma da Amazônia. Oi, Leonêncio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e estar hoje com a gente aqui no podcast. Eu que agradeço, Manuel, essa oportunidade de conversar com você, com os ouvintes. Leonêncio, bom, houve, digamos, esse momento em que a situação dos Yanomami voltou a ganhar uma centralidade no debate público. Não só pelas fotos que estão circulando aí em todas as redes sociais, mas claro, porque o presidente Lula fez esse gesto, né, mais do que o gesto, essa ação, né, foi até o local, visitou, decretou a emergência sanitária, ali, humanitária, enfim, deu prioridade ao assunto. Eu disse aqui um pouco na abertura, de que essa é uma tragédia que não é de hoje, né? Já tem um lastro antigo. Mas eu quero te ouvir primeiro, Leonêncio, sobre as digitais do governo Bolsonaro. Quanto essa situação tem muita relação com a gestão que acabou há pouco tempo, Leonêncio? Emanuel,
quando essas fotos, que nessa semana aí, nos últimos dias, chocaram, né, e estão chocando o Brasil e o mundo, vieram à tona pela primeira vez em 2021, o governo Bolsonaro correu para responder para as entidades internacionais que a situação estava toda tranquila e que o governo estava dando assistência às comunidades indígenas do território Yanomami. Houve, na verdade, um repasse de uma realidade que realmente não condizia, né, com a situação na região. Então, o governo Bolsonaro simplesmente mentiu sobre o que estava ocorrendo lá. E o que estava ocorrendo lá? Havia uma invasão de garimpeiros a um território indígena, que todo território indígena, a gente sabe, é um território da União, né, para o usufruto do índio, mas é um território da União, e o governo foi omisso na presença de cerca de 20 mil homens ali dentro do território indígena. É uma população invasora que causa grande impacto à vida daquelas comunidades, né? Comunidades que dependem ali do rio, né? Que acabam sendo contaminados pelo mercúrio, comunidades que dependem da mata, né? Da caça. Então, a presença do invasor ali no território tem um impacto muito direto com o que a gente viu, essas imagens dessas crianças desnutridas, mostra aí o poder desse cerco, né, dos invasores. Então, o que ocorreu é que o Bolsonaro não apenas disse para essas entidades que a situação estava tudo bem, mas ele deu apoio político para os invasores. Não só ele, quanto o governador de Roraima, o Antônio Denário, do PP, Partido Progressista, aliado, então, de Bolsonaro, e que sempre não apenas fizeram discursos, né, a favor de garimpeiros, discursos contrários aos povos indígenas, como criminalizaram criticaram funcionários do IBAMA por destruírem dragas que estavam explorando o ouro dentro do território indígena. Então tem muita digital de Bolsonaro, sim, nessa história. Bom, até coloquei aqui na sua apresentação, Leonêncio, que você já viajou muito ali pela Amazônia. Não sei se você já foi até o território Yanomami, você poderia descrever um pouco como é que é a característica dessa região, que ela é muito grande também, não é, Leonêncio? Olha, ela é do tamanho do estado de Santa Catarina, ou do território de Portugal, se for para a gente botar aí fazer uma comparação. É um território bem extenso, com muito ouro, né, o que acaba atraindo ali a cobiça dos garimpeiros. Essa região, Emanuel, fica numa área muito isolada do Brasil, na fronteira ali com a Venezuela, no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Ela, até 1973, era uma região absolutamente, completamente isolada do resto do território brasileiro. Os indígenas ali viviam uma vida absolutamente distantes, né, da sociedade nacional, mas nesse ano a ditadura militar acabou iniciando a construção de uma estrada, de uma rodovia chamada Perimetral Norte, que acabou entrando nesse território ocupado pelos indígenas. E, claro, com a chegada da estrada, chegaram também exploradores. E aí começou uma corrida do ouro. Essa corrida de garimpeiro lá, ela começa nos anos 70. Ela tem um auge ali nos anos 80, a ponto de, em 92, o governo acabar demarcando esse território como terra da União para o usufruto dos índios. Mas ainda assim, mesmo com essa demarcação, a presença dos garimpeiros acabou resultando em massacres. O mais famoso deles ocorreu em 93, o chamado massacre do Rachimu. 16 indígenas foram mortos, incluindo aí crianças e idosos. O governo federal, na época, tomou uma atitude rápida, fez uma grande operação da Polícia Federal para retirar os garimpeiros, mas eles voltaram. E hoje esses homens continuam lá, estão lá, né,
E até agora não houve nenhum anúncio de Brasília de uma nova operação para retirar definitivamente esses garimpeiros. É mais um caso, Leonêncio, te ouvindo, é mais um desses inúmeros casos, dezenas, centenas, que a gente fala da omissão ou da falta de presença do Estado brasileiro. Não há outra saída nesse caso, do ponto de vista legal, que não seja o Estado tomar o poder da região que hoje está na mão de criminosos. No fundo, assim, simplificando o problema, um pouco tá relacionado a isso, não é, Leonêncio? Não tem como discordar de você. E agora, quando a gente fala muito de uma região de falta de presença do Estado e fala desse problema há tanto tempo, né, como é o caso do território Yanomami, quando a gente fala não tem Estado lá dentro, essa falta de Estado, na verdade, ele, no fundo, ele é uma política de Estado. Né? Quando o Estado não deixa de estar no local em que sua presença é pedida, é solicitada pelas lideranças indígenas, ou mesmo pela opinião pública do país, fica claro que é uma política de Estado. Bolsonaro, na minha avaliação, só agravou essa política, só tornou mais forte essa política contrária, né, àquelas comunidades indígenas, aqueles 27 mil, 28 mil Yanomamis que vivem nesse território demarcado. Outros governos também foram omissos. E a questão do Bolsonaro é que ele deixou isso claro em discurso. Os discursos deles eram pela primeira vez houve um presidente que fez um discurso dizendo que o índio território, a demarcação tinha que acabar com demarcação. Então, isso ficou muito mais acentuado, ficou muito mais claro, sem dúvida, com Bolsonaro. E a questão ali é simples. Você tem um território que é da União. Isso há muitos anos, né? Não é de hoje, não foi ontem que alguém foi lá e demarcou e disse, isso aqui é terra da União, há muito tempo. E, de repente, você tem uma indústria que continua lá apostando na impunidade, apostando que a legislação não vai ser cumprida e até tendo facilidade para ter financiamentos. Veja você, uma draga não custa pouco. Você montar um grupo, botar um grupo de homens lá dentro para explorar ouro, você vai ter um custo muito alto. E não vai ter repressão contra isso. Então, você coloca muito bem, eu acho. O crime é um Estado que comporta um crime. O crime está lá dentro do território indígena. E lá de cá você tem um Estado que deixa o crime se movimentar, aceita esse crime. Então, quando você tem um Estado que aceita o crime, você tem um Estado que participa, de certa forma, desse crime, né? A gente observa politicamente, Leonêncio, o Lula neste novo governo recém-iniciado, colocando a política indígena com bastante espaço e protagonismo. Tanto é que já fez essa visita a Roraima e cria esse estado de emergência ali na região. Mas é importante dizer que isso é uma conversão, pensando no passado petista em relação à política indígena, não é, Leonêncio? É uma grande mudança. O Lula, ele só teve uma vez, ele foi um presidente que viajou muito nos 2 primeiros mandatos dele, viajou bastante pelos estados, mas ele só teve uma vez em Roraima, e foi no último ano do governo dele, em 2010, quando ele teve em Raposa Serra do Sol, que é numa outra parte do estado, que também é outra área indígena. E ele chegou a reconhecer, o Emanuel, fez um meia-culpa de que o governo dele não tinha atuado nessa área indígena. Você veja que o sucateamento da FUNAI, o órgão que sempre que cuida dessa área, ele vem desde o governo Fernando Henrique. E quando teve o governo Dilma, por exemplo, nós tivemos a construção de 3 grandes hidrelétricas na Amazônia sem um diálogo mínimo com as comunidades indígenas. Santo Antônio, Giral e mesmo Belo Monte. Então, o que a gente está vendo agora é realmente uma mudança bem grande na prática, né, no discurso de Lula, e muito por conta ali, né, de como que foi a eleição dele, foi realmente de um contraponto a Bolsonaro,
E você também tem uma nova realidade global, né? Você tem os fóruns internacionais, você tem volumes aí de recursos, de investimentos externos que dependem ali que são exigidas, né? Contrapartidas de governos. E hoje uma das contrapartidas é justamente esse respeito ali ao meio ambiente, às comunidades tradicionais, às comunidades indígenas. Então, o que a gente está vendo realmente um Lula diferente dos 2 primeiros mandatos dele. Uhum. Recentemente o Lula trocou o comando do Exército numa outra crise nesse princípio de governo. Só puxo isso daqui, Lourenço, para dizer que o Exército cumpre um papel fundamental ali na Amazônia. Se espera um protagonismo do Exército em relação, quando a gente falava de presença do Estado, para garantia de segurança ali na região, não é, Lourenço? É verdade, você colocou um ponto muito importante, Manuel, porque o Exército ele foi o órgão realmente que fez toda a demarcação daquela região de fronteira, de ocupação da fronteira. Aquela região foi uma região visitada pelo Marechal Rondon. Às vezes as pessoas falam que Rondon atuou só em Mato Grosso. Não, ele esteve em Roraima também. E os homens que ajudaram Rondon a demarcar aquela fronteira não foram brancos, foram indígenas, foram gente da região. Os Yanomamis, lá atrás, eles tiveram um papel fundamental para garantir a soberania brasileira. E o que ocorre? O Exército sempre reconheceu em sua história o elemento indígena, o indígena, né, como um dos seus fundadores, um dos seus formadores, seus povos formadores. Mas a partir dos anos 2000, a gente teve também uma mudança na mentalidade do Exército. É como se a cúpula militar tivesse se afastado dessa tradição, que era uma tradição militar, de parceria com os indígenas, e passado a atuar contra a demarcação, por exemplo, dos territórios. O que não faz o mínimo sentido, porque quando você demarca, eu volto à questão da demarcação, quando você demarca um território indígena, você está estabelecendo que aquela área é de uso da União. Só a União, quer dizer, o uso dos índios, mas é uma área da União, que vai ser da União. Então, é simplesmente mais uma forma de você garantir a soberania do Estado naquela área, né? Mas o Exército, a partir dos anos 2000, a sua cúpula começou a atuar sempre contra as poucas políticas dos governos democráticos a favor dessas comunidades. Veja que o Exército foi absolutamente contra a demarcação de Raposa Serra do Sol. Né? E depois, sempre que se fala a questão indígena, o Exército sempre vem com o velho discurso de interesses internacionais, de criação de estados internacionais na Amazônia, quando, na verdade, ele deveria cumprir o seu papel de fiscalizar a fronteira. Porque se a fronteira é invadida, um dos responsáveis por essa invasão é o Exército. Então, quando houve a demarcação, veja você, a demarcação do território Yanomami lá atrás, no governo Collor, em 1992, o Exército já ensaiava esse discurso de que a região seria entregue, na verdade, para entidades internacionais e que o Brasil ia perder a soberania da Amazônia. E a gente sabe que, na prática, o que o país perde a soberania é quando o Estado deixa de atuar na área e dá espaço para o crime. Aí tem outro elemento também, quando você me perguntou a característica da região. A característica da região é de fronteira. Esses invasores do território Yanomami, Manuel, eles atuam livremente não apenas no lado brasileiro, do território das terras dos Yanomamis ocupadas do lado brasileiro, como no lado também venezuelano, porque a gente tem indígenas também do lado venezuelano. E o governo também de Nicolás Maduro, ele também faz vista grossa, há muitos anos que ele faz vista grossa, como fazia com o Bolsonaro, para essa presença dos garimpeiros na parte venezuelana também. Então, eu acho que o Exército também é outra peça fundamental aí para a gente entender e refletir sobre o que ocorre na região.
Para a gente fechar, Leonêncio, queria te fazer uma pergunta que vai mais num plano simbólico, mas eu sinto que gera esse apelo no momento de emergência, que às vezes a gente olha muito para a região amazônica, para a floresta, quase como se fosse um território exterior a grande parte do Brasil, do brasileiro que vive em centros urbanos. Você pôde, né, nas suas investigações jornalísticas, nas suas reportagens, percorrer e ter uma vivência, uma experiência mais direta. Falta um pouco dessa conexão. Você entende que falta um pouco dessa conexão com o Brasil em termos de gerar esse tipo de identidade? Esse seria um passo importante? Isso passa pela política também, Leonês? Passa. Eu acho que uma das coisas assim, novas que ocorreram, Emanuel, acho que no cenário político brasileiro, é que nos últimos anos a gente teve protestos, manifestações de ruas nas grandes cidades com tema ambiental. A gente viu a Amazônia ser discutida no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Algo que não existia antes. Eu acho que essa consciência ainda ela é muito incipiente de que a Amazônia é uma área do mundo, né? Sem estar nesse discurso patriótico e tal, nacionalista. É uma área importante da biodiversidade, é uma área importante como cultura, são tantos povos, são tantas línguas, e é uma área muito definidora da nossa cultura. Veja você, o modernismo brasileiro, o modernismo que ocorreu em São Paulo, ele teve como base as lendas amazônicas, né? Quando Mário de Andrade ele fez o Macunaíma, por exemplo. Macunaíma é um mito de Roraima. Então, a literatura, o cinema, a música, nós temos muito de Amazônia dentro da gente. Nós do litoral, nós das grandes cidades. Mas os governos e as práticas de desenvolvimento do país, e mesmo o poder econômico, né, o sistema financeiro, eles sempre olharam a Amazônia como uma terra para ser explorada. Então, ela é uma área que vai ser necessária porque a gente precisa da energia, a gente precisa da água, a gente precisa da madeira, e sempre foi assim. Todo o nosso desenvolvimento sempre olhou a Amazônia como uma terra a ser saqueada. Então, toda a população amazônica, eu não falo nem só as populações indígenas, que são as mais frágeis nesse processo, mas mesmo as pessoas que moram nas grandes cidades na Amazônia, a gente já tem 2 grandes metrópoles lá, que é Belém e Manaus, com mais de 1 milhão de habitantes cada uma, é uma região que vive saqueada. Muito bom, esse é Leonêncio Nossa, coordenador de reportagem da sucursal do Estadão em Brasília. Tem alguns livros lançados sobre a Amazônia, a gente destacou esse, O Rio, Uma Viagem pela Alma da Amazônia, e gentilmente aqui conversando com a gente. Leonêncio, foi ótima a conversa, muito obrigado, te convidar mais vezes para participar por aqui, Leonêncio. Eu que agradeço a oportunidade, o tema que você está levantando é um tema muito importante, não só para a Amazônia, mas para o país como um todo. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 24 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kaperushnik. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.